Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje, quinta-feira, nossa disciplina é Ciências. Já peguem o material didático de vocês, abram aí na página 103 e nós vamos trabalhar um pouco sobre o conteúdo, falando sobre a poluição do solo. Eu gostaria que vocês observassem essas imagens que eu trouxe e pensassem um pouquinho sobre o que vocês estão vendo. Vocês acham que esse tipo de ação ela é benéfica para a nossa natureza? Não, né, pessoal? Na imagem aí acima, nós temos o descarte de lixo em locais inapropriados. Temos também o aviãozinho que está despejando agrotóxico nas plantações. E nas imagens abaixo, mais uma vez, o descarte de lixo. E também esse derramamento de óleo no solo. E isso aí traz algum benefício para a nossa natureza, para o nosso solo? Não. A única coisa que isso vai acarretar é a poluição do nosso solo. Uma vez o solo poluído, vai acarretar várias doenças e vários problemas. Então, o que seria a poluição do solo? É toda e qualquer mudança em sua natureza, ou seja, na natureza, o solo, causada pelo contato com produtos químicos, como nós vimos naquela imagem, o derramamento de óleo, resíduos sólidos ou resíduos líquidos, né? Também, como nós vimos, o avião pulverizando as plantações e como também nós vimos o descarte em local inapropriado do lixo. Tudo isso causa o quê? O que ocasiona? A deterioração ao ponto de tornar a terra inútil. Ou seja, vai gerar um risco à nossa saúde, também à saúde de animais. E aí nós vemos na próxima imagem um jovem que pegou a lata de lixo, abriu um buraco e simplesmente enterrou o lixo. Provavelmente na cabeça dele, no pensamento dele, ele estava fazendo o aterro do lixo. Mas isso é uma atitude correta? A que ele está fazendo? Também não. Por quê? Porque esse buraco que ele fez, cavou para colocar esse lixo, não está de forma adequada, não foi feito de forma adequada para esta situação. Para esse tipo de acontecimento, deve ser feito num aterro sanitário. E esses aterros são locais onde os resíduos urbanos são compactados e depositados. O local deve ser bem escolhido. Por quê? Porque tem que ser longe da população, longe de lençóis freáticos, para que esse lixo não venha contaminar nem o solo, nem a população, muito menos os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas. Então, continuando aí a nossa leitura. O local deve ser bem escolhido, pois é preciso ter bastante cuidado com os lençóis freáticos ou subterrâneos e também estar distante da população para que não haja contaminação. Em geral, observem como deve ser a estrutura dos aterros sanitários, pessoal. Isso é muito importante, diferente do que o rapaz fez no quadrinho que a tia apresentou agora há pouco. Em geral, nos aterros, não há qualquer forma de tratamento ou reciclagem do lixo. Embora o fundo e os lados sejam vedados com material impermeável, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Ele é coberto, forrado com este material. Por quê? Para que o líquido que o lixo produz, que é o que nós chamamos de chorume, não penetre e contamine o solo. Entenderam? Então, a forma adequada do aterro para ser feito com esse lixo
É exatamente assim, não como ele mostrou aqui na charge, né, nessa tirinha. Simplesmente cavar o buraco e colocar o lixo e depois fechar o buraco e está tudo resolvido. De forma alguma. Até porque aí onde ele está, possivelmente tenha pessoas morando aí perto, né? Seja uma comunidade. Então, tudo isso aí vai fazer com que o solo seja contaminado e também correndo o risco das pessoas se contaminarem, né? As pessoas correrem o risco aí de terem a saúde fragilizada por conta dessa contaminação do solo. E nós podemos tomar algumas medidas, os nossos governantes também, principalmente, com a questão do saneamento básico, que é fundamental, né? Que essas medidas aconteçam. Para quê? E por quê? Porque é justamente uma situação de higiene para a população, para que a população possa ter uma vida saudável, né? Sem o contato com lixo, com água suja, com insetos, né? Então, vocês percebam aí nessas imagens que eu trouxe a questão do esgoto, que deve ser feito o saneamento, né? Das águas encanadas e também uma outra forma da gente contribuir é fazendo justamente a coleta seletiva. Ah, Tia, mas na minha casa não tem essas lixeiras. Mas você pode evitar esses desperdícios separando no lixo, produtos que possam ser reutilizáveis, né? Fazendo essa reciclagem. Já é uma contribuição. Então, vejam que o saneamento básico é o conjunto de medidas muito importantes, tá, gente? Adotadas em uma determinada região, que vai proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. Então, vocês em casa podem também fazer a parte de vocês, ok? Agora, eu gostaria que vocês pegassem o material didático, fossem até a página 106 e respondessem à atividade com muita atenção. E a gente volta a se encontrar na próxima aula. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do solo. Você já deve conhecê-lo. Ele é onde andamos, onde construímos nossas casas. O solo pode ter uma enorme variação, entre elas cor, textura, composição, profundidade, possuindo cada variedade uma função. É dentro do solo que acontece grande parte dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, o reaproveitamento dos elementos para utilização geral, sendo ela de grande importância para a nossa existência. Vamos descobrir juntos o que está contaminando a nossa terra, suas consequências e o que podemos fazer para minimizar estes danos. A poluição do solo é causada pela desordenada exploração e ocupação do meio, depositando no solo substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural, assim prejudicando a vida dos seres ali presentes e que utilizam o solo de alguma maneira. Poluentes depositados no solo sem nenhum tipo de controle causam a contaminação dos lençóis freáticos, ocasionando também a poluição das águas. Degradam a superfície, produzem gases tóxicos, além de provocar sérias alterações ambientais, como, por exemplo, a chuva ácida. O condicionamento inadequado do lixo, esgoto, agrotóxicos e outros tipos de poluentes produzidos pela ação do homem provocam sérios efeitos no solo e no meio ambiente. Também solventes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, diesel e óleo automotivos. Também são os agentes poluidores do solo. A melhor forma de amenizar o problema poluição do solo, na opinião de especialistas, é investir nos processos de reciclagem e também no uso de materiais biodegradáveis ou não descartáveis. O solo tem em sua composição essencial ar,
água, matéria orgânica e matéria mineral. Toda essa sua estrutura é que possibilita o desenvolvimento das mais diversas espécies de plantas que conhecemos. É do solo que retiramos a maior parte de nossa alimentação, direta ou indiretamente. Se este estiver contaminado, certamente nossa saúde estará em risco.